Ok. Boa noite para todos. Estava agora vindo para cá, para Alpina, e estava ouvindo o grupo Integração. Não sei se alguém é da época do Integração aqui. E eu estava ouvindo Integração e lembrando que em 94, quando eu fui batizado, a gente fazia parte de um grupinho chamado Grupinho da Igreja da Cachoeira. Era um grupinho pequeno, mas assim, um grupinho muito animado e unido. E uma das coisas que esse grupo, que assim para mim era muito boa, era algo assim que me ajudava bastante, eram os grupos de música. E na época do Integração e outros grupos que a igreja tinha, eu estava lembrando que uma irmã já falecida chamada Eliane, era ela que nos ensaiava. E eu vinha cantando dentro do carro assim, e aí teve uma menina que parou no trânsito, ficou me olhando estranho, porque eu estava cantando, mas estava lembrando dos momentos que eu cantava ali no grupo. Tinha 16 para 17 anos de idade. E o tempo passa rápido, mas como é bom a gente poder louvar o Senhor e estar na presença dele, né? Amém. Isso é muito bom. Amém. E eu estava lembrando que essa igreja, esse grupinho da Cachoeira, era um grupinho que a gente tinha culto todo dia, né? A gente tinha culto todo dia mesmo, não era todo dia tinha culto. De domingo a sábado, todo dia tinha culto. À noite, durante a semana, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, à noite. Sábado pela manhã, o culto da Escola Sabatina, culto divino. À tarde íamos fazer visitação, e visitávamos das 2 às 4, aí voltávamos para o JA, e ficávamos no JA das 16 até as 18, depois íamos para casa jantar, e voltávamos para fazer uma vigília de 8 à meia-noite. E um detalhe, todos os dias pela manhã, às 5 da manhã, tinha culto matutino. Então era algo maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse foi o melhor período espiritual da minha vida. Porque quanto mais você busca Deus, a sua palavra, as suas verdades, a sua vida ela se torna uma bênção. Amém. Foi o melhor período da minha vida, período de grandes milagres, de grandes bênçãos que eu pude presenciar. Então estar na presença de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Talvez você em algum momento tenha até perdido essa noção, mas você está aqui na igreja louvando, dedicando esse tempo para Deus, priorizando as coisas de Deus. Isso é algo que vai lhe ajudar a sua vida toda. Você vai lhe ajudar a sua vida toda. Então, para você e eu que estamos aqui nesta noite, é um privilégio. Vamos orar por aqueles que não puderam estar aqui, não sei, por trabalho, por alguma outra atividade, mas você veio aqui, tenha certeza que você vai sair daqui abençoado. Amém. É algo fantástico estar na presença de Deus. Bom, nós estamos estudando Daniel, hoje capítulo 2. Fizemos uma leitura de Daniel na semana passada, Daniel capítulo 1, e vimos o quanto eles sofreram, mas o quanto eles foram fiéis e as orientações de Deus para nós. E nessa noite eu quero então me deter com vocês em Daniel capítulo 2. Por favor, pegue a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. Nessa noite, a pergunta que eu quero responder com vocês é essa aqui: qual é a sua atitude diante dos grandes problemas da vida? Irmãos, todos nós que estamos aqui, nós passamos por problemas, sim ou não? Sim. Todos nós. Jesus mesmo falou assim: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. E eu sei que cada um de nós temos aflições na família, na saúde, no trabalho, na vizinhança. Em muitos lugares nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Mas a questão é, diante dessas dificuldades,
diante desses problemas, o que é que a gente faz? Como cristão, o que é que a gente faz? Qual é ou quais são as nossas atitudes? Irmãos, isso é muito importante, porque a direção de Deus na nossa vida faz com que a gente enxergue o caminho que precisamos andar. Por isso, nessa noite, em Daniel capítulo 2, nós iremos dividir o livro de Daniel, capítulo 2, em dois momentos. 2.1 hoje, e no próximo domingo finalizamos o livro, o capítulo 2. Tá ok? O que foi que aconteceu lá no capítulo 2 de Daniel? Vamos lá. O que foi que aconteceu lá? Vamos lá. 2, o versículo 1 de Daniel. Na minha Bíblia está escrito dessa forma. Eu gostaria que você então acompanhasse na sua também. O texto diz assim no capítulo 2, o versículo 1. No segundo ano do rei, ou do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos. Sua mente ficou perturbada, porque ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se prepararam, e já se apresentaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós diremos a interpretação. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago e encantador. O texto continua dizendo: o astrólogo, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isto ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Vamos dar uma paradinha aí? Irmãos, olha, Nabucodonosor, se fosse lá em Alagoas, ele seria chamado Boca Quente, tá? Chamavam também lá em Alagoas, quando o cara era muito brabo assim, disse que não passei, esse aí é caixão e vela preta. Era aquele que pegava e... Nabucodonosor aqui, diz o capítulo 2, a partir do verso 1, que ele teve sonho. Ele teve sonhos e ficou perturbado e não conseguiu dormir. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo já, de estar sonhando com alguma coisa e acordar e depois ficar só pensando naquele sonho ali. Às vezes você lembra, às vezes você esquece. E o rei, ele sonhou e esqueceu. E agora olha o desafio que ele pede para os magos: olha, eu quero que vocês me digam o sonho, mas o sonho é teu, Geraldo. Não é meu. O sonho é teu. Então, olha, vocês têm que me dizer o sonho, e ainda mais de dizer o sonho, vocês têm que me dizer a interpretação dele. Aí foi difícil. E ele falou assim: olha, me digam e vocês vão receber honras. Olha, vou colocar vocês lá em cima.
E eles então, obviamente, falaram assim: olha, não dá, a gente não sabe o sonho. E dentro um pouco a interpretação. E aí o rei ficou irritado, porque na cabeça do rei, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, eles tinham que saber disso. E ali criaram um debate e o negócio ficou quente, foi esquentando. O rei falou assim: se vocês não me disserem, eu vou acabar com vocês, com a família de vocês, destruir a casa de vocês. Vocês têm que me dizer. O rei, e ele falou: rei, me diga um sonho e a gente vai dizer a interpretação. Eu falei: então vocês estão querendo ganhar tempo. Então tá bom. E chamou os encarregados e disse assim: pode matar tudo. E entre os sábios estava Daniel e seus amigos. Ou seja, o decreto, ele alcançava não somente aqueles feiticeiros, aqueles astrólogos, mas também Daniel e seus amigos. Por isso a pergunta nessa noite é: quando o negócio aperta para você, o que é que tu faz? Orar. Essa deve ser, né, a nossa atitude. Tem uma ponte, aqueles que já, eu tenho certeza que a maioria já deve ter ido ali para Natal. Tem uma ponte linda que você passa quando vai para a Zona Sul, alta, bem bonita. Não sei se vocês perceberam, já há um tempo eles colocaram umas telas muito grandes, porque eles falam que pessoas desesperadas vão até lá, a parte mais alta, e pulam embaixo. E eles pulam, e quando batem na água, pela altura que eles pularam, a água é mais ou menos como se fosse um piso mesmo. Arrebenta a pessoa. Então várias pessoas morreram e eles colocaram essas telas por causa do desespero. No desespero, irmãos, muitas pessoas pegam chumbinho e engolem remédios e outras coisas mais, porque às vezes olha assim, olha, é uma doença, é uma dívida, é uma separação, ainda não sabe o que fazer, não tem direção. Mas irmãos, nessa noite Daniel 2 mostra que a nossa vida tem uma direção, que existe alguém que está no controle da nossa vida. Amém. Não é interessante para você e para mim me desesperar. Chegaram até Daniel e seus amigos, falaram assim: olha, Daniel, bateram na porta, falaram: o rei está furioso, aconteceu isso, e a ordem foi levar você, os seus amigos, para serem executados com todos os sábios da Babilônia. Então, por isso, dizem que existem dois tipos de pessoas. Primeiro, as que veem solução ou soluções para todo problema, e as que veem problema em toda o quê? Solução. Que tipo de pessoa você é? Tem pessoas que você pega assim: olha, vamos fazer isso, vai estar difícil, mas bora, a gente vai fazer. Bora, a gente vai fazer. E se junta e faz o negócio acontecer. Mas tem aquelas que chamam para fazer: não dá, eu não consigo, não, chame outra pessoa, não. Tem pessoas assim? Não tem. Que tipo de pessoa você é? É aquela que é otimista, vamos para cima, vai dar, e corre e faz para acontecer? Ou sempre pessimista, não vai dar, irmão? Pessoas assim dá vontade da gente pegar, lavar um buraco e jogar dentro. É complicado. Então, nós precisamos entender o que fazer, né, em situações como essa. Então, a Bíblia vai dizer, vocês conhecem a minha história, a Bíblia vai dizer então que Daniel e seus amigos dizem assim para o comandante, fala assim: olha, leve a gente lá para falar com o rei, para a gente entender o que é que está acontecendo, para falar com ele. E eles são levados diante do rei, e lá diante do rei, ele solicita para o rei um tempo. Olha, dê-nos um tempo para a gente buscar uma solução para essa situação. O rei estava decidido a matar todos, mas o rei percebeu sinceridade na palavra daqueles homens, e claro, obviamente, Deus estava comandando tudo. E o rei então diz: tá bom, vamos para casa, vou dar o tempo que vocês estão querendo. E eu pergunto a vocês: o que foi que eles fizeram? Irmãos, em Daniel capítulo 1, capítulo 2, os versos 17 a 19. Flávio, você está com a Bíblia aberta aí? Você pode ler para mim, por favor? 17 a 19.
que foi que eles fizeram? 17 a 19, pode ler, por favor. 2, 17 a 19. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e despediu-lhe que rogassem a Deus, ao Deus dos céus, que ele tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Amém. O que Daniel foi fazer? Orar. Ele falou com os amigos e lá eles foram fazer o que mesmo? Orar. Pedir a Deus sabedoria em oração, para que Deus mostrasse o caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Nós cristãos, a gente fala muito de oração. Você sabia que muitos de nós não oram como deveria orar? A gente fala muito de oração, mas a gente ora pouco. E a Bíblia diz assim: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus falou assim: não, algumas coisas que você pedir, se você crer, eu vou dar. Foi assim? Tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. Que coisa boa, que notícia boa da Bíblia para nós. Então isso quer dizer que nós precisamos então orar, mas orar crendo, porque muitas vezes nós somos pessimistas. A gente vai orar, mas já vai orar assim, mas eu vou orar, mas acho que Deus não vai fazer não. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. A Bíblia diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz que ele fala: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você entende isso, irmãos? Nós temos em nossas mãos uma arma poderosíssima, oração. Mas só que a gente ora pouco. E muitas vezes quando nós oramos sem fé. E é por isso que as coisas, elas não acontecem. Daniel foi para casa com seus amigos orar. E eu gosto dessa frase aqui. Olha lá na tela. Orar não deve ser a última solução. Mas a primeira o quê? A nossa primeira atitude, irmão, diante de qualquer coisa, é orar. Acorda, o que é que a gente tem que fazer? Orar. A gente vai comer. Ora, vai sair de casa. Ora, chega de novo. Ora de novo, vai dormir. Ora, a nossa vida é constante o quê? Oração, porque a oração ela vai demonstrar a nossa confiança em Deus e a nossa dependência dele. A gente precisa orar. Muitos de nós, a gente não ora mais. Vai comer, ora mais. Sai de casa, nem ora mais. A gente está confiando na gente mesmo. Não, eu vou resolver as coisas do meu jeito. E não é assim. A oração, ela dá a direção do céu para nós. Uma pessoa que ora, Deus dirige os passos dela, certo? Amém? Amém. É importante a gente ter essa certeza. Daniel foi orar. Ou seja, a primeira atitude de Daniel foi oração. O livro Profetas e Reis diz, dê uma olhadinha lá, eu vou ler aqui, olhem lá. Juntos buscaram sabedoria da fonte de luz e conhecimento. Sua fé era forte na certeza de que Deus tinha os colocado onde estavam, que eles estavam fazendo a sua obra e cumprindo os reclamos do dever. Eles estavam lá porque eles acreditavam que foi Deus que os colocou lá. Vocês lembram quanto tempo eles andaram até lá? Quantos quilômetros? 2.250. Como é que alguém, mesmo assim, diz: não, eu estou aqui porque Deus me colocou? E a gente não, qualquer dificuldadezinha a gente já está achando bem.
Esses homens tinham certeza, não, Deus colocou a gente aqui. E se Deus colocou a gente aqui, é porque Ele tem um propósito. E eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Amém. Mesmo que doa, mesmo que não seja como eu quero. Essa foi a decisão. Primeira atitude deles, orar. Vamos lá. Ellen G. White, ela diz o seguinte: a fé, a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra pode o quê? Está difícil para tu? Ora. Mas ora crendo. Algumas pessoas cometem aquela besteira e dizem assim: não, pastor, ore por mim que a sua oração é uma só. Sai daí, tu está imunado. Tem isso não. Isso é conversa. É tu que tem que orar. É tu que tem que orar, se ajoelhar, entendeu? Não, pastor é ungido, a oração dele tem mais poder. Mentira, irmão. Não tem nada a ver isso aí. Está à disposição, o céu está aberto para você e para mim. Quando Cristo morre, o nosso acesso ao céu, o nosso acesso às mansões celestiais, a Deus, quando Ele morre, Ele abre tudo, escancara tudo, está aberto para você. Amém. Não tem essa história que é o pastor, é o padre, é o bispo, não tem isso. Você pode orar e lá do céu Deus ouve e responde. Amém. Por isso, eu gosto desse texto demais. E eu quero dizer para você, experimenta fazer isso de verdade, orar de verdade, para tu ver o que é que vai acontecer. Sabe, irmãos, a oração é algo especial. E esses meninos foram lá e oraram. E o que aconteceu? Daniel 2, dos versos 20 ao 23. Vamos ler agora? Vou pedir ali a Janaína, por favor, Janaína, se possível, os versos 20 ao 23. Eles primeiro oraram e depois, vamos lá. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove leis e estabelece leis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Amém. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do mim. Amém. Irmãos, eles oraram pedindo a bênção a Deus. Senhor, mostra para a gente, revela, crendo. Se eles oraram, aí Deus mostrou. Deus deu a bênção para eles. E quando eles receberam a bênção, qual foi a segunda coisa que eles fizeram? Agradecer. Senhor, te louvo, te agradeço, porque o Senhor me revelou. Tem alguma coisa que tu pediu a Deus e Deus deu para tu e tu não agradeceu ainda, tu não cumpriu a tua parte ainda? Ah, irmãos, como nós somos assim. No desespero, a gente ora, a gente pede, é quando a bênção chega, aquilo que a gente prometeu, a gente esquece, parece, né? Daniel não fez isso. Daniel falou: não, vamos agradecer aqui. Te louvo, Senhor, te exalto, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Eu estava para morrer aqui, eu ia morrer, Senhor, eu ia ser despedaçado com os meus amigos, mas o Senhor me respondeu e me livrou. Eu agradeço a Ti. Irmãos, a vida é algo maravilhoso, é precioso, aproveita a sua vida. E é Deus que está dando para ti. Agradece. Daniel agradeceu, Senhor, muito obrigado. E olha o que é que diz a revelação. O primeiro ato de Daniel foi agradecer a Deus pela revelação que lhe fora dada. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, ele exclamou, porque dele a sabedoria e a força. Ai, que coisa boa. Que coisa boa.
Eles agradeceram a Deus. Primeira coisa, Senhor, obrigado. Uma das coisas que a Bíblia diz é assim: olha, se você votou, cumpra os seus votos diante do seu povo. Cumpra o que você prometeu. Daniel agradeceu. E essa é a segunda atitude que nós temos que ter diante das dificuldades. A primeira é orar. A segunda é agradecer. Ok? Vamos embora, vamos para frente um pouquinho. Atitude número 3, 2, o verso 24. Quem pode ler agora o verso 24? Só o verso 24. Quem pode ler? 2, verso 24. Se você não puder ler, eu leio daqui. 2, verso 24. Então Daniel foi falar com 2, 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Amém. Obrigado, Júnior. Irmãos, você sabe quem eram os piores inimigos de Daniel e seus amigos na Babilônia? Eram os sábios, os astrólogos, os feiticeiros. Eles tinham raiva deles. Lá no capítulo 1 você vai ver que quando Daniel desafia o chefe da cozinha a permitir que eles só comam legumes, frutas, coisas naturais, e que depois de 10 dias eles aparecem mais fortes, mais colorados, e depois eles se tornam 10 vezes mais inteligentes, aquilo ali causou uma inveja naqueles homens que eram de lá, tão grande, que eles queriam ver Daniel e seus amigos mortos, e quero nem saber deles. Não, mas irmãos, que coisa linda esse verso que a Janaína leu. Daniel vai lá e diz assim: olha, Deus, não mate o sábio da Babilônia. Irmãos, eu gosto desse verso de Jesus, né? Ame seus inimigos e faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Reze ou ore por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra. Qual é a outra face do cristão? Não é o outro lado simplesmente, mas é a face de Cristo. Ser como Cristo é. Sabe por quê, irmão? Porque humanamente falando, que alguém que pega no teu pé, que faz mal, que quer ver o teu... Sabe, humanamente falando, quando uma pessoa dessa está se dando mal, aí diz: é bom mesmo que aconteça mesmo. É bom que morra nele, não presta. Humanamente falando, é isso que a gente faz. Mas Daniel falou assim: não faça mal para eles, não mate. Isso é o amor de Cristo no coração. O amor de Cristo no coração, irmãos, muda completamente o nosso caráter. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não existe, irmão, no coração do cristão que aceitou de fato a Cristo, não existe maldade, não existe desejo mal, não existe isso. O apóstolo Paulo fala que ele prefere mais, ele dá prioridade para os outros do que para ele mesmo, quando ele é Cristo. Ele não se contenta em ver o mal, a situação difícil dos outros. Ele quer o bem deles. Foi isso que Daniel fez. Não mate. Se fosse o contrário, Daniel e seus amigos, pode matar tudo. Mas o Espírito de Cristo na nossa vida muda as nossas atitudes, o nosso jeito de olhar para as pessoas, o nosso jeito de falar com elas. Muda completamente. Pergunta também para você e para mim nessa noite é: você tem permitido que o Espírito de Cristo trabalhe na sua vida? Que você seja semelhante a Ele? Como foi as tuas atitudes essa semana com os teus familiares, com os teus vizinhos, ou lá no trabalho? Como foi as tuas atitudes? Como é que as pessoas te veem? As pessoas te veem como um servo de Deus mesmo, alguém... Como é que as pessoas olham para você? É importante isso. É importante. Eu estava jogando bola hoje. Todo mundo sabe que eu gosto de jogar. Logo cedinho jogando.
O golzinho saiu. Saiu o golzinho. Aí. O atacante deu assim, o goleiro veio em cima, tirei e fiz o gol. Tá certo. E teve uma hora que, numa disputa de bola, o rapaz caiu, né? E aí eu falei, tá, rapaz, me perdoe aí. Ele falou assim, não, pastor, eu sei que o senhor não tem maldade nenhuma. Oh, que legal. Irmãos, quem tem o Espírito de Cristo, ele não tem maldade com as pessoas. Ele ama como Jesus amou. Ele ama o próximo como a ele mesmo. E esse era o espírito de Daniel e seus amigos. Ele amou. Ele disse, não mate. Eu gosto dessa frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O mundo hoje, e é profético isso, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é forte. Nós, antes da volta de Cristo, irmãos, nós viveremos em um mundo mau. Pessoas mais corrompidas. Mas você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Nós somos. Começando na nossa casa, e onde nós estivermos, as pessoas que olhar para a gente, elas vão perceber que nós somos sal da terra e luz do mundo. E vocês conhecem o texto. Ele diz assim, olha, comida sem sal, como é que fica? Sem sabor. Esse mundo sem os cristãos não presta. Mas aqueles que seguem os passos de Cristo, eles dão um sabor diferente. Amém. Nessa pelada que eu falei para vocês aqui, quando eu cheguei lá, convite de um amigo, eles não oravam nada. Hoje, todo domingo a gente ora. E eles reúnem e falam assim, não, tem a oração do pastor. O pastor vai dar uma palavrinha e vai orar. Todo domingo tem um verso bíblico, uma reflexão e uma oração. Porque Deus fez você e eu sal e luz. Amém. Nós somos sal e luz, onde nós estivermos. E a última atitude, que quarta, os versos 25 a 28, acompanha aí para a gente fechar. Os versos 25 a 28 diz assim: imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel também, chamado Belsazar: você é capaz de contar-me o que vi no sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: não, nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões passaram por a tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E nós veremos no próximo domingo qual foi o sonho e qual a interpretação e o que é que tem a ver comigo esse sonho e com você. Daniel termina dizendo, o rei pergunta para Daniel: Daniel, vem cá, estão me dizendo que você pode me dizer qual foi o sonho e a interpretação. Tu pode fazer isso mesmo, Daniel? Qual foi a resposta dele? Eu não. Mas tem um Deus no céu que pode. Amém. O cristão, ele nunca vai buscar exaltação para ele, porque ele reconhece que ele não é nada sem Deus. Irmãos, tudo que somos, tudo que temos é Deus. Ele reconheceu, eu não, mas tem um Deus que pode fazer. Daniel, ele exalta ao Senhor. Por isso, nessa noite, irmãos, 4 atitudes de oração. 4 atitudes, melhor dizendo, de Daniel diante dessa situação. Ele orou, foi a primeira. E a segunda? Agradeceu.
Terceira? Não se exaltou. Hã? Não se exaltou. A terceira, ele falou assim, olha, eu não mato os sábios. Ele amou ao seu próximo como a si mesmo. E a quarta, ele exaltou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eis o cativo judeu, Daniel e seus amigos, calmo e senhor de si, na presença do monarca do mais poderoso império do mundo. Ele, em suas primeiras palavras, recusou honra para si mesmo e exaltou a Deus como a fonte de toda sabedoria. Oração, gratidão, amor ao próximo e exaltação ao Senhor. Na próxima domingo nós iremos estudar por que desse sonho, qual a importância dele para os nossos dias, ok? Mas nessa noite que o Senhor continue abençoando a sua vida. E que você e eu, diante das dificuldades, nunca esqueça. E Cristo é tudo. Amém. Tudo. E eu quero convidar vocês a cantarmos mais uma vez o nosso hino. Cristo, tu és tudo. Vamos louvar e vamos dizer, abrir o nosso coração e dizer: Cristo, tu és tudo para mim. Vamos orar? Senhor, tu és tudo para nós. A vida de Daniel e seus amigos mostram de maneira muito clara que eles não poderiam, em hipótese nenhuma, viver sem o Senhor. Por isso que oraram, agradeceram, mostraram a outra face, o amor ao próximo e exaltaram o Senhor. Essas mesmas características e atitudes nós queremos também praticá-las em nossas vidas. Senhor, obrigado pelo privilégio de ter, nesta noite, estado aqui, na sua presença com os seus filhos, para te adorar. Pedimos, Senhor, que tudo que foi falado, através da sua palavra, que tenha alcançado poderosamente o nosso coração, a nossa vida. Que nós possamos colocar, por tua graça, em prática, para que possamos viver para a glória do Senhor. Senhor, temos aí uma nova semana que já se iniciou e desafios, mas por favor, em todos eles, em qualquer lugar, nos ajude a sermos verdadeiros representantes do Senhor. Amém. Estamos voltando agora para o nosso lar, que a tua graça permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Espero vocês então no próximo domingo para mais um estudo da palavra de Deus. Amém.